eu não entendia nada de inglês. Nem nice to meet you, nem how are you direito. E hoje eu falo com clientes internacionais. Assisto qualquer série sem legenda. Fiz a viagem que eu sonhava desde a adolescência. E mais do que isso, consegui a promoção que eu achei que nunca ia vir. Essa não é uma história sobre alguém que morou fora. Não é sobre alguém que aprendeu inglês com 14 anos ou que teve pais bilíngues. Essa é a história de um adulto comum, brasileiro, casado, com filhos, que paga boleto, trabalha o dia inteiro e que um dia decidiu: eu vou aprender inglês nem que leve anos. Levou anos, mas valeu cada segundo. O ponto de partida, culpa, pressão, aquele sonho engavetado. Ele tinha 33 anos quando começou. Tava cansado, exausto na verdade. Não só fisicamente, emocionalmente também. Do tipo que termina o dia com a sensação de que não deu conta de nada. O trabalho não era ruim, mas já estava estagnado há anos. As contas? Sempre em cima do orçamento. Vida pessoal desgastada. Ainda assim, ele guardava um desejo antigo: aprender inglês. Desde os 20 e poucos anos, ele dizia que um dia ia fazer isso. Para viajar, para se sentir mais livre, para poder ouvir uma música e entender de verdade. E principalmente, para crescer profissionalmente. Mas a verdade é que ele nunca conseguia começar. Ou melhor, começava, mas parava depois. Porque o tempo era curto, porque o cérebro estava cansado, porque o mundo não esperava ele estar no clima para estudar. E isso criava uma ferida interna, porque ele sabia que o inglês era importante, mas sentia que não tinha o perfil, não tinha tempo, nem paciência, nem método. E acima de tudo, não tinha mais idade. Até que um dia, cansado de adiar, ele decidiu tentar. Mesmo que fosse aos pedaços, mesmo que fosse no tempo que sobrasse. As dificuldades reais e as que ninguém conta. O que ninguém conta é que aprender inglês sozinho na vida adulta mexe com a sua autoestima. Ele já era um profissional competente na sua área, sabia resolver problemas, liderar equipe, lidar com cliente difícil. Mas bastava alguém soltar um "How are you" numa call internacional, ele travava. A cabeça começava a girar. Será que respondo "I'm fine" ou falo "I'm good"? E o que será que ele vai me perguntar depois? Tudo virava tensão. E era pior ainda quando a vergonha vinha acompanhada de comparação. Ele via gente no LinkedIn, ou LinkedIn, contando como aprendeu inglês em 1 ano. Via vídeos no Instagram com frases prontas que soavam tão naturais, mas que ele nunca conseguia lembrar. Além disso, tinha as frustrações técnicas. Não conseguia entender sotaque britânico, confundia tempos verbais, travava em frases simples como pedir algo com educação, se sentia idiota por não lembrar a diferença entre in, on, at. E a pior parte, ele já tinha estudado tudo isso antes, mas esquecia, sempre esquecia. E isso fazia duvidar da própria capacidade. Como se o cérebro estivesse pregando uma peça. Como se o inglês fosse algo reservado só para quem tem privilégio ou facilidade com línguas. Mas mesmo assim, ele não parou. E aí vem os primeiros avanços, que ninguém vê, mas mudam tudo. Um dia, sem perceber, ele entendeu uma frase inteira numa música. Não porque tinha parado para traduzir, mas porque sentiu sentido. Porque o som, o ritmo, a estrutura fizeram sentido pela primeira vez. Outro dia, escreveu um e-mail com 3 frases em inglês e pensou: pouco, mas fui eu quem escrevi. E um sábado à noite, colocou um episódio da série com legenda em inglês e não precisou pausar a cada 3 segundos. Foi fluido. Pela primeira vez, ele se sentiu parte daquela conversa. Esses momentos não viraram post no Instagram. Não tinham likes, nem estrelinhas, mas eram as vitórias que ninguém vê e que mudam tudo. Cada pequeno avanço ativava uma nova faísca, porque o inglês deixava de ser um sonho frustrado e virava um território conquistado. E aí veio o salto, a virada, viagens, promoção, autonomia. Na empresa, surgiu uma vaga para um projeto internacional. Exigia fluência, ou pelo menos segurança. Ele se candidatou mesmo assim, com medo, mas também com coragem, e passou. Não porque falava como um nativo, mas porque conseguia se comunicar, fazia perguntas claras, entendia bem e, acima de tudo, não tinha mais medo de errar. Pouco tempo depois, viajou para Portugal com a esposa. Depois, para a Irlanda. Fez check-in no hotel, pediu comida, conversou com pessoas em inglês. E naquela viagem ele percebeu: eu não sou mais alguém que está aprendendo inglês, eu sou alguém que fala inglês. Não fluentemente, não perfeitamente, mas com liberdade, com orgulho. E agora eu quero falar com você. Você que se viu nessa história.
Você que está tentando com pouco tempo, pouca energia e muita responsabilidade nas costas. Você não precisa levar 6 anos como esse cara aqui para chegar lá. Você precisa aprender inglês com estrutura, com direcionamento, com acompanhamento, sem aplicativo aleatório, sem promessa mágica e sem precisar estudar inglês 3 horas por dia. E é por isso que eu criei a minha mentoria online em inglês, um passo a passo testado com centenas de alunos, desafios semanais para te tirar dessa estagnação, suporte individual para resolver as suas dúvidas reais, comunidade para você não se sentir sozinho nessa jornada. Então, se você quiser sair do zero à confiança em até 6 meses, clica no link da descrição abaixo e vem aprender o inglês que vai transformar a sua vida, não só o seu vocabulário.